Aleluia. Bem, amados, vamos continuar a sequência de mensagens que a gente tem falado desde esse início de ano sobre as consequências da graça de Deus em nossas vidas. Então veja, domingo passado pela manhã, eu não sei se você esteve aqui, mas nós falamos sobre a conversão. Falamos sobre esse momento da conversão, sobre o que acontece na conversão e sobre o que é converter-se, né? Conversão, esse momento, essa experiência, essa convicção que vem em nossos corações e que nós então entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E entregar a vida a Jesus Cristo é mudar de caminho, é converter o caminho, é deixar de fazer e fazer diferente. E aí falávamos domingo pela manhã, domingo passado, sobre o que acontece na conversão. E eu quero pedir a você que repita. Na conversão acontece perdão de pecados. Repita. Perdão de pecados. Na conversão acontece salvação. Repita, salvação. E na conversão acontece o selo do Espírito Santo. Selo do Espírito Santo. Isso acontece na conversão. Você teve um momento, teve uma experiência, isso aconteceu na sua vida, está selado. Daí falávamos da figura de Jesus como o carteiro, aquele que vai nos pegar e levar com a carta viva que somos, selados pelo Espírito, para o destino ao qual nós fomos destinados, que é a vida eterna e o céu que nos está garantido, conquistado na cruz do Calvário. Amém. Aleluia! Amém! Domingo à noite, então falamos sobre as consequências da graça de Deus em nossas vidas, e aí começamos a definir o que era vida. Porque vida é uma palavra muito pequenininha, 4 letras, e no nosso português, na nossa língua, ela significa um monte de coisas. Na linguagem que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento principalmente, basicamente, ele foi escrito no grego, um grego koiné, um grego tradicional, um grego que já foi, já mudou, já não é uma língua viva, ainda que muito do grego atual tenha características do grego koiné, mas dentro dessa língua que a Bíblia foi escrita, há pelo menos 3 palavras que eu destaquei domingo à noite, que se referiam à vida. A primeira delas foi a vida natural, a vida que vivemos, estarmos vivos. E a palavra usada para isso é bios, né? Daí vem biologia, biotecnologia, coisas da vida, coisas naturais, o nosso corpo físico, o dia a dia, a vida que se vive todo dia. Outra palavra que diz respeito à vida, além de bios, dentro do grego, é a psique. Daí vem a psicologia, psicoterapia, que tem a ver com os pensamentos, com o sentir, com a nossa alma, com as nossas emoções, aquilo que está dentro da nossa cabeça. Então, além de vivermos a vida física do nosso corpo, que o sangue bate do coração, né, o pulmão que faz o movimento, as células são alimentadas, né, com o nosso metabolismo, também tem a vida que é a vida pensante, é a vida que nós sentimos, é a nossa psique. E falávamos sobre a terceira palavra, que é a zoe, que também significa vida, mas aquela vida intensiva de Deus. A vida que Deus nos dá, né? Aquela que Jesus fala, não se turbe o vosso coração, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A vida de Deus em nós, cuja palavra no grego é o zoe, que significa o sopro da vida de Deus em nossas vidas. O sopro ou a vida intensiva de Deus em nossas vidas. Então, somamos a primeira mensagem da manhã com a da noite e concluímos que a salvação, o perdão de pecados e o selo do Espírito Santo estão conectados, onde o céu se une à terra, onde o que é natural, a minha escolha, a minha decisão, eu confesso com a boca aquilo que eu creio no coração e recebo agora um selo, uma chancela do Espírito, como que a confirmação
do Espírito de Deus dizendo, estou contigo, é isso aí, e eu sou selado pelo Espírito. Isso garante a minha salvação, isso confirma a minha remissão ou redenção, o meu perdão de pecados. Isso garante que Deus está comigo todos os dias da minha vida. Na quarta-feira, aqueles que puderam vir, nós falamos sobre aqui alguns processos que acontecem na conversão, esmiuçando um pouco mais, que primeiro você ouve a palavra, ouve com boa vontade, acredita na palavra, dá crédito à palavra, a palavra ela te pega, ela te deixa de alguma forma envolvido nessas verdades e você então começa a vir à igreja, você começa a ter um posicionamento de crença, por isso o nome crentes, você passa a ser crédulo, você passa a acreditar na palavra e esse selo do Espírito que está dentro de você, ele pode se desenvolver ou ele pode ficar do mesmo tamanho. Daí, então, nós lemos 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Foi um dos textos que lemos na quarta. E eu quero começar a mensagem de hoje lendo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: aquele que se une ao Senhor é o que, queridos? Espírito com Ele. E essa palavra Espírito é o sopro da vida de Deus, é aquela vida intensiva de Deus. Então, aquele que se une com o Senhor tem a vida intensiva de Deus dentro do seu coração. E essa vida intensiva de Deus que vem dentro do coração, ela acontece com o advento, com o selo, ou com a marca, ou com o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Logo, a gente começa a entender que o Espírito Santo de Deus é aquele que vai gerar a vida de Deus em nossas vidas, é aquele que vai comunicar a vida de Deus em nossas vidas, e sem o Espírito Santo de Deus, seremos, como gostamos de falar, convencidos e não convertidos. Teremos um cristianismo mais voltado para uma religião do que um cristianismo voltado para alguém que experimenta uma relação viva e verdadeira com Deus. Porque todas as religiões têm propostas interessantes, têm propostas adequadas, por isso tem adeptos. É incoerente você achar que as religiões, elas são incoerentes. Elas são coerentes, têm lógica, têm fundamento, têm propósito, têm objetivo, mas a única religião que de fato traz a realidade de um Deus que habita dentro de nós é o Evangelho, é o cristianismo, é aquilo que nós estamos pregando aqui nessa manhã. Então não se trata de vir à igreja apenas, não se trata de dar o dízimo apenas, não se trata de sentar e ouvir uma palavra apenas, se trata de possuir a presença de um Deus que é todo poderoso dentro dos nossos corações, e é essa presença que testifica, que marca, que afirma que Deus existe, que eu sou de Deus e que eu vou morar no céu. Amém? Aleluia! Então não adianta ter um evangelho ou ter um relacionamento com Deus e ignorar a necessidade do Espírito Santo de Deus. E ignorar a dependência do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós fomos selados. Esse selo aconteceu, mas nós precisamos desenvolver, precisamos nos encher, precisamos ficar cheios do Espírito Santo de Deus. O desafio que nós temos para viver o evangelho verdadeiro, não o evangelho, abre aspas aí, mequetrefe, fecha aspas. Essa expressão de religião, de vir para a igreja, é chato, queridos, vir para a igreja. É insuportável. Mas se você tem o Espírito Santo, é fantástico, é maravilhoso. Não dá para você explicar para alguém que não tem o Espírito como é bom as coisas do Espírito. Então fica difícil até um diálogo, um bate-papo, porque a pessoa fala, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Não é que não possa. Eu posso todas as coisas, mas não me convém, então eu gosto mais de fazer as coisas de Deus. E isso só acontece no campo do Espírito. Então o desafio do verdadeiro cristianismo é, além de todas as coisas que você imagina, mas é estar cheio do Espírito Santo de Deus.
Sem o Espírito Santo de Deus, não há cristianismo, não há nem porquê da conversão. Aí a igreja cansa, desanima do pastor, desanima da louvor, desanima do formato, desanima da sistemática, desanima da liturgia, desanima porque quer movimento, desanima por um monte de coisa. Mas quando há o Espírito Santo, não há desânimo, porque Ele é o dínamo de Deus, Ele é aquilo que explode dentro de nós, Ele é aquele movimento que nos dá força, nos dá graça, nos dá vontade. E o reino de Deus nada mais, nada menos é do que uma vontade que o Senhor coloca em nossos corações para estarmos no reino de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele deve ser buscado, ele deve ser desejado, ele deve ser amado, ele deve ser respeitado. E nós temos assim o desafio de sermos cheios do Espírito Santo. Baseado aqui no livro de Atos, eu quero ler 5 experiências que falam de pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo, só em Atos. Começando aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Você pode abrir na sua Bíblia, se você não trouxe, você pode ler com a gente na tela. Se você trouxe, você pode abrir no seu celular, enfim, fique à vontade. O importante é que você entenda o que está sendo falado. Então, Atos capítulo 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, que era uma festa tradicional lá da cultura judaica, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia, não é que era, mas era o que parecia, línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aconteceu de todos ficarem cheios do Espírito Santo. Agora, Atos, capítulo 4, versículo 29 até o 31. Atos, capítulo 4, versículo 29, diz assim: outra experiência, outra pessoa, em outro momento, na mesma história ali dos primeiros cristãos, né? Atos, capítulo 4, versículo 29, diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, queridos? Atos, capítulo 7, verso de número 55. Atos 7, 55. Já falei dos discípulos, os 12, já falei de Pedro e João, agora vamos falar de Estevão. Pessoas diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia! Estevão estava cheio do Espírito Santo no momento que ele estava sendo apedrejado, no momento que ele estava sendo criticado, no momento que ele estava vivendo uma das situações mais difíceis da vida dele. Ainda, Atos, capítulo 13, versículo 9. Atos, capítulo 13, versículo 9, diz assim: então, agora já não é mais Pedro, não é João, não é Estevão, não são os 12, mas agora é Paulo ou Saulo. Verso 9 do capítulo 13. Diz assim: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e começou a repreendê-lo e disse, não precisa ler o que ele disse, mas ele, cheio da autoridade de Deus, ele começou a repreender aquele que fazia magias, aquele que era mágico, né, Elimas. Então veja, o Espírito Santo encheu a vida de Paulo.
Agora volte um pouquinho, vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 41. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 1, versículo 41, que fala sobre Lucas 1, 41. Fala sobre essa mulher, Isabel, mãe de João Batista. Lucas 1, 41. Diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. O seu marido também, verso 67, ainda de Lucas, capítulo 1, Zacarias, pai de João Batista, marido de Isabel. Verso 67 diz assim, ó, seu pai, Zacarias, foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Então veja, o que eu quero apontar com tantas pessoas diferentes e com tantas experiências diferentes é que, de uma maneira muito clara, a Bíblia apresenta no ato da nossa conversão, ou quando nós ouvimos e cremos na palavra que foi pregada, quando nós de boa vontade aceitamos como verdade a proposta do Evangelho, a Bíblia fala então que nós recebemos o selo do Espírito. Mas a Bíblia também fala que além ou para além do selo, nós também podemos ficar cheios do Espírito com o qual nós fomos selados. E se eu posso ficar cheio do Espírito, a lógica é que eu também posso ficar vazio. Veja, uma coisa é o selo, outra coisa é ser cheio de selos. E a outra coisa é ficar vazio de selos. Eu posso ter uma marca na minha vida, eu posso ter uma experiência que aconteceu na minha conversão, eu posso ter aquela certeza na minha vida. Esses dias eu recebi pelo WhatsApp um vídeo de uma entrevista do Ayrton Senna com Roberto Carlos. E o Ayrton Senna, ele contava da experiência que ele teve no Grande Prêmio do Japão, quando ele estava chegando na linha de chegada, ele fala que teve uma visão, ele teve uma experiência, ele viu e ouviu a Deus, e é algo que ele carrega no coração dele. Uma coisa é esse selo, essa marca que a pessoa recebe. E isso revela para ela a verdade espiritual, a verdade de Deus, a verdade de que Deus existe e de que existe algo além, algo sobrenatural. Isso é despertado, é levantado. Porém, isso não é tudo. Porque eu posso saber de todas estas coisas e ainda viver uma vida medíocre, sem o desenvolvimento de uma vida saudável, feliz, intensiva, porque eu não terei a presença aumentada, dilatada, a presença extensa do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ou seja, você pode ser um crente, mas pode ser um crente que vive uma vida como quem não tem nada de Deus na sua vida. Você pode ser uma pessoa que crê, e eu acho que a gente experimenta essa verdade em um sem número de lugares. Né? Alguns anos atrás, sei lá, uns 30 anos atrás, havia menos divulgação do Evangelho. Poucas pessoas eram chamadas evangélicas. Depois de uns 30 anos para cá, talvez 35, 1978, 80, houve uma explosão do Evangelho. Muita gente conheceu o Evangelho, muita gente se converteu. Cadê esse povo todo? Cadê esse pessoal? Ou seja, eu me converto, eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho um acesso à palavra, a verdade de Deus entra dentro de mim, eu tenho um selo do Espírito Santo, eu sei o que é, para onde eu for isso vai me incomodar, mas a minha vida continua uma vida normal. A minha vida continua uma vida natural. Eu ainda continuo precisando das coisas naturais, biós, como falamos aqui de Jesus pregando no sermão, onde ele, da parábola, né? Onde ele falava da parábola da semente. E ele usa a expressão de que a semente caiu na terra, nasceu, mas vieram os espinhos, os negócios dessa vida e sufocaram. Então tem coisas da vida que sufocam a nossa própria vida. E você pode ter nascido, na semente pode ter brotado. Então a proposta do Evangelho não é que você se converta e pare nisso, mas que você se converta e se torne uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, queridos?
ser cheio do Espírito Santo envolve uma atitude de coração, uma disposição mental e um desejo de reafirmar a sua conversão todos os dias. Todos os dias. Entendendo que conversão é mudança de rumo. Então veja, pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm características de pessoas cheias do Espírito Santo. Eu posso pegar esses textos que lemos aqui, Atos, e esses 2 textos de Lucas, e ver várias características. Primeiro, falaram línguas estranhas. Então, eu posso entender que alguém que é cheio do Espírito Santo tem essa característica. Anunciaram com coragem a palavra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo pregam a palavra de Deus sem medo, sem vergonha, com coragem. Eu posso entender que pessoas cheias do Espírito Santo, à luz do que lemos, testemunham. Dão testemunho, mesmo quando estão vivendo tempos difíceis. Estevão estava sendo apedrejado, ele estava perdendo a vida, mas ele olhou para os céus, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus e ele não se preocupou muito naquilo que ele estava sofrendo, porque a característica de alguém que está sendo atribulado, mas que é cheio do Espírito Santo, é ver a glória de Deus. A gente pode falar aqui que pessoas cheias do Espírito Santo são cheias de autoridade espiritual. Oram e os demônios vão embora. Oram e o mal é repreendido. Oram e as coisas acontecem porque tem autoridade espiritual. Pessoas cheias do Espírito Santo percebem o Espírito Santo, como foi o caso aqui de Maria e de Isabel, quando conversam com alguém cheio do Espírito Santo. Meio que há uma comunicação, há ali uma troca, há um entendimento, há um clima que se revela do Espírito Santo quando o Espírito de Deus está naquela conversa. Então veja, existem muitas características daqueles que são cheios do Espírito Santo, que fazem bem e são boas para as nossas vidas. O Evangelho, ele não apenas aponta para você que você tem a solução para a vida eterna. Tem sim. Se você morrer hoje, você vai para o céu, porque Jesus morreu na cruz, você creu no coração e você confessa com a boca. Amém, queridos? Porém, a vida eterna, ela não vai começar quando você morrer. A vida eterna, ou a proposta dessa vida que não é deste mundo, ela começa aqui e já. Não há como escolher a vida eterna na eternidade. A vida eterna se escolhe na vida. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, eles foram proibidos de comer do fruto da árvore da vida. Porque senão o pecado seria um pecado que entraria no mundo espiritual. Não entrou. O mundo espiritual, ele foi preservado, ele foi protegido por Deus, que é o soberano, e aí fez o contrário. Deus assumiu uma forma de homem, ele desceu dos céus, veio até nós, em Jesus, o mundo espiritual entrou no mundo natural. E agora o mundo natural, ele conheceu a Jesus, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e prometeu o Espírito Santo a todos aqueles que nele crescem. Então quem crer será batizado, estará inserido nesse processo e será salvo. Então veja, a salvação, ela acontece com um selo, com a chancela do Espírito Santo e nos leva para a vida eterna, mas eu não vou precisar morrer para poder viver. Eu não vou precisar morrer para poder desfrutar de vida, porque o Espírito da vida, o Zoe de Deus, foi soprado para mim desde já, desde agora. Eu tenho o Espírito da vida aqui e agora dentro do meu coração. Por isso que a Bíblia fala, no mundo vocês vão ter aborrecimentos, preocupações, tribulações, não vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, fiquem animados. Mesmo com tudo aquilo que vos acontece, com tudo aquilo que vocês vivem, fiquem animados. Por quê? Porque há uma vitória. Eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo habita dentro do nosso coração. E se ele venceu, nós também somos vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então veja, é estranho alguém que converteu-se ao Senhor e não se enche do Espírito Santo de Deus. É estranho, é
é ilógico, é ruim, é falta de sabedoria, é desperdício. Porque a vida, ela é dura. A vida, o sol nasce para todos. Nasce para os justos e nasce para os injustos. Nasce para a gente boa e nasce para a gente má. Todo dia vai ter dia para todo mundo, né? Todo dia. O problema não é esse. O problema é como que eu passo por essa vida. Como que eu vou desfrutar da vida. Porque hoje tem muita gente que sobrevive. Hoje tem muita gente que não tem vida. Tem uma sobrevivência. A sua vida foi resumida a acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, dormir, brigar com a mulher, brigar com os filhos, fumar alguma coisa e depois dormir ou tomar algum remédio, dormir no dia seguinte fazer tudo de novo. Isso não é vida. A vida que Jesus tem para você é vida em abundância. E a vida em abundância, ela não vai ser, de alguma maneira, limitada por episódios que vão lhe trazer algum tipo de prazer ou episódios que vão lhe trazer algum tipo de bem-estar. A vida com Deus é a vida que segue. Né? Por isso, como o Lázaro diz, eu vou passando pela prova dando... Amém, queridos? E por quê? Porque eu tenho a vida de Deus, vou ser provado, vou ter problema, vai ter coisas que eu vou ficar feliz, vai ter coisas que eu vou ficar triste. Né? Jesus, eu também falei isso aqui domingo passado, em um momento da vida dele, ele falou, minha alma está profundamente triste, angustiada. Então, se o próprio Jesus ficou triste, eu também tenho a oportunidade de ficar triste. Mas o Espírito Santo de Deus me enche de alegria na presença do Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? É o Espírito Santo de Deus que me dá alegria. Então veja, você pode ser normal, você pode ser maluco, você pode ser coerente, você pode ser incoerente, você pode ser uma pessoa sábia, pode ser uma pessoa tola. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você terá vida. Você pode ter dinheiro, você pode ser duro, você pode ser feio, você pode ser bonito, você pode ser alto, você pode ser baixo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você terá a vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus, a vida começa aqui. Então eu não entendo, de maneira lógica, humana mesmo falando, por que você não se enche do Espírito Santo de Deus? Porque é algo que está à sua disposição. Características daqueles que são cheios do Espírito, livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, fala um monte de coisas que o Espírito Santo de Deus tem. E quando ele está dentro de você, ele faz com que você tenha também. Então veja, o fruto do Espírito, ou as características do Espírito, ou a consequência do Espírito, as coisas que o Espírito produz, vê se te interessa amor. Te interessa amor? Alegria. Te interessa isso? Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Continua. Mansidão. Domínio próprio. Contra essas coisas ninguém pode reclamar. Não tem ninguém que vá contra. Não tem nenhuma lei, nada. Então veja, as coisas do Espírito Santo, elas nos fazem bem. Elas são úteis e são desejáveis. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus mataram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Por quê? Porque aquilo que me deixa apavorado, apaixonado e que e cria dentro de mim um impulso para fazer, aquilo não serve para nada. É um impulso, é uma paixão, é um desejo. As coisas do Espírito Santo, elas me fazem bem sem esse desespero, sem essa correria, sem esse frisson. Porque se tem uma coisa que o frisson traz, é o rebote. Né? Então, conforme subo, conforme eu desço. Conforme eu vou nas alturas, eu vou lá no mais profundo abismo. Conforme eu curto de maneira impressionante, depois eu fico ali num buraco que não tem mais saída. As coisas do Espírito não são assim. Os que pertencem a Cristo já entenderam isso, então eu não vou ficar sendo dirigido, levado pela carne, pela paixão. Até porque a paixão, para continuar sendo paixão, precisa ser nova. Porque a paixão velha muda, ela perde a graça. Verso 25, eu quero parar aí. Então, se há um Espírito Santo de Deus na conversão, e se eu me proponho a não ter uma religião, mas a viver pelo Espírito, também vamos andar pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então, o crente é aquele que anda pelo Espírito. O convertido é aquele que anda pelo Espírito. Aquele que anda pelo Espírito vai desfrutar da vida de Deus. E aquele que
não desfruta da vida de Deus, continuará tendo acesso às coisas de Deus, continuará gostando das coisas de Deus, continuará percebendo como as coisas de Deus são, só não viverá a vida de Deus. Viverá o biós, viverá a psique, mas não viverá o zoe. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem algo que olho nenhum ouviu, jamais penetrou no coração do homem, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, sobre tudo que você tem que guarda o teu coração. E ama a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, porque é lucrativo, vale a pena, você vai ter vida e vai ter vida em abundância. Por que procurar vida naquilo que mata? Não há lógica nisso, né? Existia uma música da década de 80 que dizia o seguinte: faça um teste e largue o mundo agora, e ele vai dar tudo novo para você, né? Então veja, características daqueles que são nascidos do Espírito e que são cheios do Espírito: falam em línguas, anunciam com coragem a palavra de Deus, testemunham, mesmo diante de forte oposição, têm atos de bondade com os outros, se tornam missionários, são pessoas cheias de autoridade espiritual, percebem a presença do Espírito Santo quando conversam com alguém que está cheio do Espírito Santo, e são pessoas que são realizadas em amor, têm pessoas alegres, são pessoas que sentem essa paz, são pessoas que vivem uma experiência de amabilidade, de bondade, de paciência, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Então veja, características daqueles que são cheios do Espírito Santo. A pergunta que eu te faço é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Vale a pena para você ser cheio do Espírito Santo? É algo que está disponível, é algo que está liberado, algo que foi soprado de Deus para você. Por isso a Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo. Não adianta buscar achando que é um item da sua vida. Eu vou buscar o Espírito da mesma forma como eu busco outros itens, como eu busco conhecimento, como eu busco agora resolver meus problemas, como eu busco... Não, é buscar de todo o coração, prioritariamente, dando o valor que a coisa tem, deve ser dado. Buscar ao Senhor de todo o seu coração. Continuando. Então veja, Romanos capítulo 8... versículo 23 até o verso 25, falam ainda de outras características daqueles que são cheios do Espírito Santo, né? Aqueles que são cheios do Espírito Santo aguardam com expectativa e paciência a salvação, porque ser salvo demora. Ser salvo demora. Tem gente que já, abre aspas, perdeu a paciência com esse negócio de salvação. Fecha aspas. Tem gente que já não valoriza a salvação. É comum você perguntar para um adolescente, para um jovem: você quer ir no céu? Quero. Mas, aí começa, né? Primeiro quero casar, primeiro quero me formar, primeiro quero construir uma família, primeiro quero viajar. Então não sabe nem o que é salvação. Porque se soubesse que a salvação, se valorizasse a salvação, se tivesse tido a revelação do que significa ser salvo, valorizaria mais do que os valores que dá às coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo são muito boas, mas não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então veja, essas coisas são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, têm paciência com a sua própria vida, têm paciência com a sua própria salvação. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, adoção como filhos. Adoção como filhos, redenção do nosso corpo, transformação da nossa vida. Nessa página que eu abri no Instagram, eu decidi perdoar. É interessante que muitos daqueles que estão ali no meu grupo são, já falei para vocês, né, os perfis que eu tenho lá: cortar os pulsos, eu já desisti de viver. A vida é uma, não posso nem falar aqui, e eu quero morrer rápido, o inferno é melhor do que essa vida, já cansei de viver, morrendo aos poucos, para que viver? Ninguém me ama, ninguém me entende. E aí você fala: uau, quanta gente, né?
Aí você pensa, será que é isso mesmo? Aí tem aqueles que falam lá, suicidas 2206, né? Suicidas em potencial, qualquer dia eu me mato, morro hoje, tá tudo lá. Aí você fala assim, puxa vida, tanta gente que já está desiludida, tanta gente que já não tem mais amor à vida, né? Aí eu vou dizer para você o seguinte, são garotos e garotas de entre 12, 13, 14, 15 e 16 anos. E a maioria deles, porque não tem pai, não tem mãe, não tem família. E a maioria deles, porque não tem amor. Um dos frutos do Espírito é o amor. Outros que fazem parte desse grupo são aqueles que tiveram desilusões amorosas. Fulano me abandonou, cicrano me abandonou. Quem trabalhou já com morador de rua e já fez serviço aqui com pessoas que estão em situação de rua, sabem muito bem que muita gente que está em situação de rua é porque foi traído pela mulher, foi traído pelo marido, foi traído pelo pai, foi traído pela mãe e resolve ir embora de casa porque não foi traído. Então a falta de amor faz com que muita gente tenha ódio da vida. Mas um dos frutos do Espírito Santo é o amor que nos faz ter vida e que nos faz ter paciência com a vida e nos faz esperar ansiosamente aquilo que nós sabemos que é a perspectiva de que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Posso ouvir um amém, querido? E se você é filho, você tem pai, você é amado. Uma das maiores crises que a sociedade tem hoje é a ausência de família. Família é importante porque põe limite. Família é importante porque é onde você aprende a ter o não. E tem um monte de gente que não sabe receber um não. Não sabe receber um não. Quem não sabe receber não consegue perdoar. Às vezes você pode receber um não dando ataque. Às vezes você pode receber um não quietinho. Não é como você recebe, mas é como você aceita. Porque muitos recebem o não quietinho, mas não aceitam. E dão um jeito de sair fora do não. Mas a vida é cheia de nãos. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus não morre nessa vida porque aguarda com paciência a vida que lhe está proposta, que é a vida eterna. Tem paciência para essa vida e tem paciência para a próxima vida. Então veja, se você acha que isso é uma boa ideia, você pode buscar o Espírito Santo de Deus. Ninguém, às vezes a gente pensa que vai ser como Naamã. Naamã era um general e ele sofria de lepra. Mas o seu povo foi um povo conquistador, um povo vitorioso. E dentre as conquistas que o grande general Naamã fez, foi a conquista do povo de Israel, mas ele estava leproso, alguém aconselhou ele, vai buscar lá o profeta, e ele foi lá, e quando chegou, a imaginação dele era que ele ia ser recebido com as honras de um general, que ele ia ser atendido com a honra que ele merecia, e que o profeta viria e passaria a mão e faria lá um malabarismo, e daqui a pouco, pirlim-pim-pim, ele seria curado da sua lepra. E tudo que ele ouviu foi, vai lá e toma banho num rio podre. E ele falou, não, os rios da minha cidade são melhores do que esses rios podres. Não era isso que eu esperava, não era isso que eu imaginava. E alguém arguiu ele perguntando, vem cá, se você tivesse que fazer uma coisa difícil, eu não faria? É uma coisa fácil dessa, custa obedecer. Então veja, a mesma coisa é no relacionamento com Deus e na busca do Espírito Santo. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo como num passe de mágica. Amados irmãos, não confunda vida espiritual com mágica. Não confunda vida espiritual com aquela coisa que você vai no aniversário de criança e tem um homem lá com uma roupa preta, com uma cartola e que de repente ele puxa um bicho de dentro daquela cartola. Essa coisa, uau, surpreendente, mágica. Não! A vida com Deus, ela nem sempre é mágica, mas ela continua sendo espiritual, porque trata de verdades espirituais. Há muitos cristãos que estão envolvidos na mágica, no misticismo, no que vai ser, no que vai acontecer, no medo, na preocupação, né? Em como, e essa coisa, esse negócio, e essa... A vida cristã é simples. A vida cristã é simples, mas ela é espiritual. Por isso que um dos textos que eu mais gosto e falo aqui para a igreja é: tudo aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Semear dá trabalho. Semear requer atenção. Semear requer ter a terra, arar a terra, colocar a semente, tapar a semente na terra e regar.
Depois, quando a planta sai da terra, podar a planta até que ela dê os frutos. Então, a vida espiritual está mais para esse processo que dá trabalho do que aquela coisa pirlim-bim-bim que acontece de uma hora para outra. Ser cheio do Espírito Santo não vai ser um selo que você recebe da plenitude do Espírito Santo. Às vezes você pode receber, em algum momento, uma plenitude do Espírito Santo intensa que faz parte daquele ambiente, que está naquele lugar, conforme aqui os discípulos estavam todos reunidos naquele lugar e o Espírito Santo encheu a todos de uma vez só. Uau! Não quer dizer que você seja cheio. Você ser cheio do Espírito Santo é uma busca diária, é uma conversão diária, é uma proposição diária, é uma escolha diária que vai lhe fazer bem e vai gerar no seu coração um gemido interior, uma crise. Esse gemido interior é o quê? É uma vontade, é um esforço, mas que faz com que você seja crente de verdade. Ser cristão de verdade é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo vai precisar de você trabalhar as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém, querido? Por isso, aquele que vem a mim, tome a sua... Tome a sua e siga-me. Não dá para você imaginar que você vai receber um passe. Isso talvez lá nas regiões de origem africana, né? De matriz. Você recebe um passe, talvez um jorei, em outras religiões. E aí a pessoa fala, pronto, está resolvido. É fácil, é bom, mas é religião, não resolve. Não traz aquilo que você espera. É engodo, é isca, é engano, é mentira. A vida com Deus é uma construção, é um desenvolvimento. Eu recebo uma amostra, eu recebo um selo. Agora eu vou desenvolver a minha salvação. Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele me ajuda nas minhas fraquezas. Diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque a gente não sabe falar as coisas com Deus como deveríamos falar. Mas o Espírito que está dentro de nós, ele coloca dentro de nós essa linguagem, esse jeito de falar com Deus, essa esperança de viver a vida boa, essa esperança de viver uma vida no sentido real do que vida significa, essa vida intensiva de Deus, mas eu não sei como fazer isso. Não tem problema. O próprio Espírito Santo vai te ensinar a você falar com Deus, a se relacionar com Deus. O próprio Espírito Santo vai fazer com que você chegue na presença de Deus. É interessante. Quando entra alguém na igreja que não conhece Deus, não sabe de Deus, a pessoa não entende nada, não fala. Como é que eu vou entrar na presença de Deus? Eu sou isso, eu sou aquilo. Todo mundo aqui é isso tudo que você fala com juros e correção. A diferença de um para o outro é que quando você se converte, você muda as suas atitudes. Não faz o que fazia. Não age como agia. Não pensa como pensava. E se pensa, você dá um jeitinho de segurar a onda. De colocar limites. E o grande problema das nossas vidas é que nós não estamos mais acostumados a receber o não. Não só para aquilo que nos interessa. Né? É interessante que está vendo essa celeuma toda aí com relação a esse filme de Natal do Porta dos Fundos. E aí vem um juiz e manda tirar do ar. E vem outro juiz e manda colocar no ar. E a lei, ela não se definiu muito bem. Agora, se você entende o que é lei, a lei é um cerceamento da nossa falta de limite. A lei é para dizer até onde você pode ir. A lei diz assim, aqui você não vai. Tipo assim, aqui você não fala. É a lei. Então a lei é isso. Até aqui você vai, daqui você não vai. Então se eu tenho algo que para viver em comunidade, para viver em sociedade, atrapalha o grupo, a lei fala, isso aqui não pode, porque isso aqui atrapalha o grupo. Isso aqui não serve para todos. Então a gente precisa ser cuidadoso, porque está desagradando a muita gente. Mas quando a lei ela se corrompe, quando a lei não atende à necessidade daqueles que não sabem receber ou não, dá o nome de censura. Não, deixa aí. Quem quiser ver. Quem não quiser não vê. É censura, não pode ter censura. Mas é algo específico
que diz respeito aos valores de um grupo específico, porque as mesmas coisas apontadas para valores de outros grupos, aí já não pode, porque aí é a lei que entra para proteger os direitos, como do LGBT e outros grupos associados. Então você começa a ver que a nossa cultura, ela está sendo gerada em um pecado, num afastamento de Deus, num distanciamento do Espírito Santo de Deus, que deixa nós, crentes, numa situação muito preocupante. Porque ou nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus para viver a vida de Deus no meio dessa geração pervertida e corrupta, ou a gente vai se perder na nossa fé, porque a nossa fé, a fé mental, a fé da boa vontade, a fé de que acredita na palavra, ela não vai ser suficiente para te dar poder para vencer essas dificuldades que já estão acontecendo e biblicamente tendem a se expandir. Mas receberemos poder do alto para vencer toda e qualquer situação. O Espírito Santo é o poder de Deus que te dá vitória sobre todas as coisas. Posso ouvir um amém, querido? Então não é ser crente, é ser cheio do Espírito Santo. Não é ouvir a palavra, gostar da palavra, vir na igreja, isso também, mas é ter uma vida que você tem uma conexão direta com o Espírito Santo de Deus, que ninguém precisa te comprovar que Deus está contigo, que ninguém precisa te afirmar as verdades de Deus, você sabe, você tem, é aquela coisa. Se eu tiver que te explicar, você não entende, mas se você não entende, eu não preciso te explicar. Então veja, se sentir filho, se sentir amado, sentir a alegria. Como que isso vem a partir? Para que serve a palavra? Para que serve o culto? Para que serve o que você está fazendo aqui? Para você ouvir uma proposta. Para ser colocada diante de você uma proposição, uma opção. E aí agora, diante da opção que lhe é proposta, diante da opção que lhe é apresentada, agora você faz as suas escolhas, você toma as suas atitudes, você define aquilo que você vai, por onde você vai, para que você vai. Por isso aqui na igreja, a proposta não é acusar você que está certo ou que está errado. A proposta não é dizer, você pode isso, você não pode aquilo. Não é essa a proposta da igreja, não foi, dessa daqui pelo menos, nem nunca será. A proposta da igreja é apresentar para você a palavra da verdade. Por exemplo, você está sendo apresentado a uma verdade de que você pode ser cheio do Espírito Santo e de que todas as coisas que você precisa, elas estão escondidas no Espírito Santo. Essa é uma proposta que é feita para você. Amém, queridos? E a partir daí, a vida, ela vai tomando outro sentido. Romanos 8,16 fala dessa coisa de se sentir pai, de se sentir filho, na verdade, de um pai que nos ama. Porque quem está cheio do Espírito Santo se sente alegre, amado, se sente feliz, sente a fidelidade de Deus, se sente pertencente. Não tem nada mais destruidor do que você não pertencer a nada nem a ninguém. Não tem nada mais destruidor do que você achar, eu não tenho ninguém nessa vida. Por isso que o desemprego é algo terrível, a pessoa acorda, não tem para onde ir, não tem um lugar, não tem o que fazer, é desesperador. Por isso que a questão do relacionamento é tão importante, porque eu preciso de alguém para chamar de meu par, minha parceira, meu parceiro. Eu preciso de alguém como uma referência na minha vida. Por isso que ter filhos é tão bom. Eu preciso ter alguém, pertencer a alguém, ser útil para alguém. Nada é mais terrível na face dessa terra do que você achar que não tem ninguém e promover essa solidão continuamente, quando essa solidão, ela tem uma solução, que é o Espírito Santo de Deus que vem sobre a sua vida. Não vos deixarei órfãos. Você é órfão só porque você quer, porque quem tem o Espírito Santo de Deus não se sente assim, não se sente assim. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito de que nós somos, somos o quê? Filhos de Deus. Sem o Espírito Santo, problemas que você tem uma proposição de que o Evangelho vai solucionar, não serão solucionados. Se os problemas que eu tenho uma expectativa de que sejam solucionados, eles não são solucionados, efetivamente vem a frustração. Igreja para quê? Ir a culto para quê? Ler a Bíblia para quê?
E aí você começa a botar esse monte de praquês que tiram de você o valor daquilo que tem valor, porque você não vê sentido. Mas tudo tem um início. Amém, queridos? Falamos isso. Tudo tem um início. As coisas boas têm um início, mas as coisas ruins também têm um início. Para tudo tem um início. Então, quando você está diante de Deus, você tem um início nas coisas boas. Desenvolva isso que você recebeu de Deus. Aceite a proposição de Deus. Encha-se do Espírito. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E aí as proposições do Evangelho, elas vão começar a ser efetivas e reais na sua vida. E aí você não vai desanimar de Deus, de igreja, de Evangelho, de pastor, de nada. Porque aquilo será real e vivo na sua vida. Por quê? Porque você vai experimentar as coisas de Deus na sua vida. E dia após dia, você vai ver o Deus que é um Jeová Jireh, Ele traz a provisão. Deus que é um Jeová Rafá, Ele traz a cura. Deus que é o Jeová, que é a tua bandeira, é a tua referência. Você é filho de Deus. O Evangelho sem o Espírito Santo de Deus é apenas mais uma proposição dentre tantas outras que estão aí. Religião. Religião. Mas quando o Espírito de Deus entra em você, tem até uma música de criança que se você foi, enquanto criança à igreja, você cantou essa música. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como fez Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu corro, eu pulo, eu danço, eu grito. Mas tudo depende do Espírito Santo se mover em mim. Sem o Espírito Santo não tem movimento. Sem o Espírito Santo não tem vida. Sem o Espírito Santo não tem o Zoé de Deus. Eu posso ter 25 anos de casado, como Humberto e Menara têm. Posso ter 7 anos de casado, como o Magno e a Renata têm. Ou posso ter 3 meses, como o Marcos e a Juliana têm. Não importa o tempo que eu tenho. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho vida. Se eu não tenho o Espírito de Deus, tudo fica muito diferente. Fica comum, fica igual. Fica confuso, fica fora do eixo. Então veja, o Espírito Santo de Deus está liberado para você. Você quer o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você entende a proposição que está sendo colocada para você? Então, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11, que fala de uma característica de Deus, que Deus distribui o Espírito Santo para quem Ele quer. E do jeito que Ele quiser. Diz assim o texto, 1 Coríntios 12, vamos ler de 1 a 11, é o texto bíblico, o texto sagrado, o texto que serve para nos orientar, nos instruir, dirigir as nossas vidas. E ele diz o seguinte, o Espírito Santo de Deus é uma prerrogativa de Deus. É Ele quem dá, é Ele quem libera, é Ele quem define, é Ele quem assume a posição do provedor. Então, irmãos, os dons do Espírito, ou os presentes do Espírito, ou as consequências das coisas boas que o Espírito Santo te dá, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não passa batido. Não finge que não existe. Não ignora isso. Não exclui isso do teu dia a dia, da sua vida. Não exclui. Não seja ignorante. Verso 2. Vocês sabem que quando eram não cristãos, quando eram não convertidos, quando não tinham ouvido a palavra, crido no coração, confessado com a boca, quando não se converteram, quando não tiveram a experiência, de uma forma ou de outra, vocês eram fortemente atraídos e levados para os ídolos. Sabe o que é ídolo? Eu vou te dizer o que é ídolo. Numa apostila que eu li do grupo Católicos Carismáticos. Ídolo é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. Veja, saber da verdade não me exclui de incorrer no erro da mentira. Saber a verdade não me exime do perigo de viver fora dela. Eu li, ídolos são todas as coisas que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Quem disse isso? Os católicos apostólicos romanos. Então veja, vou aproveitar essa definição muito boa e perfeita e falar para você, quando você não era crente ou não era convertido, de uma forma ou de outra você era fortemente atraído e levado para alguma coisa que tenta substituir Deus.
que tenta colocar o que Deus quer colocar na sua vida, tenta substituir Deus, ponto, é assim que funciona. Eu tento substituir Deus na minha vida, né? Por isso, eu lhes afirmo, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, porque tem muita gente que fala, né? E diz que está falando pelo Espírito, mas ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus vai ser amaldiçoado, não. E ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai poder dizer que Jesus é o Senhor. Só vai dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Sabe o que é ser Senhor? Senhor é quem se mete na tua vida e diz para você o que você tem que fazer. Quem é aqui que está disposto a ouvir agora tudo o que tem que fazer direitinho e obedecer a ordem de outro? No mínimo, isso é irritante. Então, eu só consigo dizer isso pelo Espírito Santo. Alguém vai dizer para mim, você pode isso, você não pode aquilo, você vai para esse lugar você não vai. Você vai fazer esse negócio você não vai fazer. Você vai ficar com essa pessoa você não vai ficar. Você vai nesse outro lugar você não vai. Não, peraí, calma aí. Ninguém aguenta isso. Ninguém quer ter um Senhor. Tem até uma música que dizia o seguinte, ei mãe, não sou mais menino, né? Você já fez a sua parte, me pondo no mundo e vou embora. Nós queremos viver a nossa vida. E tem um monte de gente que eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Aí chega a babá. Eu tenho que aproveitar a vida, viver a vida. A vida está passando, a vida está acabando. Então ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então você pode estar na igreja, você pode vir para a igreja, você pode até conhecer a Bíblia, mas o único que vai fazer com que você seja liderado pelo Senhor é o Espírito do Senhor na sua vida. Amém, queridos? O único que vai fazer com que a sua vida mude é o Espírito do Senhor. Por causa disso, Paulo fala lá em Coríntios capítulo 11, verso 23, né? Eu recebi do Senhor, eu também me entreguei, porque na noite que o Senhor Jesus foi traído, tal, aquele texto da ceia, que tão costumeiramente a gente lê aqui com os crentes, esse texto fala o seguinte, por causa disso, tem muita gente que está fraca e muita gente que, já morreu. Por quê? Porque não consegue ter Jesus como Senhor. Por que não consegue ter Jesus como Senhor? Porque não tem o Espírito Santo. O Zoe de Deus, a vida de Deus, só é liberada pelo Espírito Santo, que vai fazer você entender. É bom seguir esse Senhor. É bom obedecer esse Senhor. Vale a pena submeter esse Senhor. É lucro, é jogo, compensa. Só o Espírito Santo que te mostra isso. Verso 4. Então veja, tem coisas diferentes, boas, presentes diferentes, características diferentes que o Espírito Santo, que Deus dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, que existem, mas o Espírito é o mesmo Espírito Santo. E aí vem falando quais são. Diferentes tipos de serviços, de ministérios, coisas que eu posso fazer para esse Deus, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, é dada a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento, mas também vem pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Mas todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, há presentes do Espírito de Deus que Ele quer distribuir a cada um que está aqui nessa manhã, e Ele quer dar um presente para você, como Ele quer dar, como Ele quer. Mas nem todos querem receber o presente de Deus, porque não sabem se comportar de maneira adequada, porque não sabem receber presentes, porque não sabem que o presente está no Espírito Santo e vivem uma vida dentro da igreja, mas sem as coisas que Deus tem para oferecer
Não, eu não quero isso para a sua vida, eu não quero isso para os membros dessa igreja, eu não quero isso para você, não é justo para você, porque o que Deus tem para você é vida, vida eterna, vida abundante, vida cheia de alegria, vida cheia de paz, vida completa, vida em plenitude, na presença do Espírito Santo de Deus, e uma vida cheia de presentes, querido. Amém, irmãos? Agora, se você entende como Naamã, que isso é mágica, e que você vai a um lugar para receber isso, você vai sair daqui e vai para outro lugar, vai sair daqui e vai para outro lugar, não vai conseguir ficar em lugar nenhum. Porque em nenhum lugar que você for, vai lhe dar uma substância a ponto de conseguir lhe manter. Porque isso é algo que você busca, que você produz, que você nutre, que você recebe e desenvolve. Então veja, você quer receber o presente de Deus na sua vida? Você quer receber os dons do Espírito Santo de Deus, os presentes do Espírito? Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Então tá, João, capítulo 3, versículo 34, diz o quê? Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele, Deus, dá o Espírito Santo, o quê? Então eu vou receber 200 gramas, é peso que eu meço o Espírito Santo? Qual a medida que eu uso para medir o Espírito Santo? São metros? São horas? São dias? Não há limites, não há medida. Não há um referencial para mensurar a quantidade do quanto você pode receber de Deus. Você pode receber de Deus o quanto você quiser receber de Deus. Deus está aí disponível para você. Posso ouvir um amém, querido? Olha que notícia! Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. A notícia é que Deus está disponível para mim. Eu posso receber sem limites do Espírito de Deus. O Espírito da vida de Deus está disponível. E eu recebo quanto eu quero do Espírito de Deus e da vida. Posso ouvir um amém, querido? Amém, irmãos? Agora, se eu não tenho vontade de buscar, eu não vou receber o Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, todos os outros espíritos se manifestam, são incomodados, são revelados, eles apontam, incomoda, mexe, na balança, porque o Espírito Santo de Deus, ele produz dentro de nós emoções, sentimentos, na psique, movimentos na nossa vida, na nossa biós, no nosso próprio corpo. O Espírito Santo de Deus, o zoeu, a vida intensa de Deus, ele entra em nós por inteiro. Por inteiro. Não há limites para o quanto você pode receber do Espírito Santo de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sim, você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se isso não te impressiona, uau! Você precisa se converter. Mas você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. Jesus vai voltar por você. Mas Jesus diz para você, não vou deixar você nessa vida que você vai ter direito de reclamar. Não, você não vai ter direito de reclamar. Você não vai estar sozinho. Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Todos os dias, Deus vai estar contigo. No momento de alegria e de tristeza, de saúde ou de doença, de fartura ou de escassez. Talvez por isso que falem isso no casamento, numa aliança. E casamento religioso requer a presença do Espírito Santo de Deus. Não é apenas uma festa, não é um marco social. É quando o Espírito Santo de Deus, ele marca a história de um casal. E aí você começa a ver, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. O Espírito Santo de Deus está na minha casa. O Espírito Santo de Deus está na igreja. O Espírito Santo de Deus está no meu rádio. O Espírito Santo de Deus está no meu carro. Onde o Espírito Santo de Deus está? Aonde eu levar ele comigo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Deus se revela para nós com 3 maneiras. Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo, uma pessoa da Trindade. Hoje à noite vamos continuar falando sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Começamos domingo passado de manhã falando sobre a conversão, sobre as 3 coisas que acontecem na conversão: perdão de pecados, salvação e o selo do Espírito. Falamos que a conversão, ela tem aspectos significativos na nossa vida. Porque nossa conversão tem a ver com 2 momentos. Um momento racional, onde eu escolho, eu decido, eu opto. E um momento espiritual, onde eu recebo algo de Deus. Deus coloca algo na minha vida. Eu sou marcado, eu sou selado. E aquilo que Deus coloca em mim, confirma a minha escolha. Na quarta-feira falamos que eu preciso ter essa compreensão de que eu posso ter mais do Espírito ou menos do Espírito. E nessa manhã eu estou falando para você que o Espírito Santo, que é da parte de Deus, liberado para aquele quem busca, não é dado por medida. Todo aquele que pede recebe. Sabe qual é o meu desejo? Sabe qual é a minha intenção? Sabe qual é o propósito de eu trazer essa palavra para você? É que você saia daqui dizendo: eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero a vida intensa de Deus na minha vida. Eu quero o Espírito de Deus na minha vida. Eu quero o Espírito de Deus na minha vida. O Espírito da paz, o Espírito da alegria, o Espírito da mansidão, o Espírito do domínio próprio, o Espírito da felicidade, da bondade, da misericórdia. Eu quero esse Espírito que Estevão tinha e que ele estava na maior crise, mas ele ainda assim via a glória de Deus. Eu quero esse Espírito Santo que Paulo tinha, que tinha gente endemoniada, gente com coisa ruim, gente má, e Paulo com autoridade dizia: sai para lá, eu te repreendo. Eu quero ser cheio desse Espírito Santo, eu quero viver essa vida cheia do Espírito, para que eu esteja numa igreja, reunido num lugar como eu estou aqui hoje, e de repente, do nada, sejam repartidas línguas estranhas, e o idioma do Espírito seja liberado sobre a vida de um, de outro. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que você queira ser cheio do Espírito Santo, para que você receba os presentes do Espírito Santo na sua vida. Você pode curar pessoas, você pode abençoar pessoas, você pode ensinar pessoas, você pode tirar pessoas que estão destituídas da vida, querendo morrer, querendo a morte, desanimadas, vivendo à base de remédio, de drogas, de prazeres limitados. O Espírito de Deus, ele vem para nós sem limitações. E você foi chamado para não só ter para você, mas para também sobejar, para derramar essa vida na vida daqueles que não têm. O Espírito Santo de Deus é o que eu quero que você seja, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, querido?